Eletricidade é disparado o conteúdo mais mal compreendido de todo o ensino médio, e o problema não está na eletricidade em si. Muito provavelmente o problema está na forma com que você está estudando esse conteúdo. Meu nome é Marcelo Costa, sou professor de física há mais de 20 anos, criador do método ATA de aprendizagem, e nesse vídeo eu vou te mostrar os 3 erros que você está cometendo e que estão bloqueando a sua aprendizagem desse conteúdo. Vamos lá? O primeiro erro clássico que você deve estar cometendo e que provavelmente está bloqueando o seu aprendizado de eletricidade, ou pelo menos limitando esse aprendizado, é o foco exagerado nas fórmulas. Eu não estou dizendo que as fórmulas não são importantes. Eu estou dizendo que mais importante do que as fórmulas é o modelo físico por trás dela. Só para dar um exemplo, força elétrica, lei de Coulomb. K vezes módulo de Qzão vezes módulo de Qzinho sobre d ao quadrado. A maioria dos alunos já começa estudando força elétrica com essa fórmula. Já parte logo para resolver questões e encontrar o valor de K dentro do texto da questão, identificar as cargas envolvidas. Muitas vezes já estão atentos às unidades de medida, aos submúltiplos do Coulomb, milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb, picocoulomb. Estão atentos ao fato de que a distância deve ser colocada dentro da fórmula em metros, mas não tem noção nenhuma de como essa interação acontece. Como é que uma carga distante da outra consegue aplicar força elétrica mesmo sem ter contato? Entender a natureza do fenômeno eletrostático é fundamental. Entender que é o campo elétrico que estabelece essa interação entre as cargas é muito importante. Então, antes de sair resolvendo as questões, mapeando dados numéricos, inserindo valores nas fórmulas, é interessante você entender todo o contexto, todo o fenômeno envolvido nas interações elétricas. Esse é o primeiro erro. O segundo erro clássico que você pode estar cometendo quando estuda eletricidade talvez seja a falta de progressão nos exercícios. Quando não há uma sequência cognitiva lógica, quando as questões fáceis só aparecem no meio da lista de exercícios, quando lá no início já temos questões difíceis, quando não há uma ordem crescente em nível de dificuldade, isso gera bloqueio, isso gera confusão, isso faz você achar que não está entendendo o assunto quando de repente você já tem uma boa base sobre ele. Por isso a escolha do material didático que você vai utilizar é determinante nesse quesito progressão. E as listas de questões que eu disponibilizo para meus alunos têm uma sequência lógica, uma progressão, uma construção cognitiva, e cada questão é colocada estrategicamente em seu lugar, na sua ordem, de maneira que questões de aplicação direta, mais fáceis, objetivas, devem aparecer primeiro. Questões com nível de complexidade um pouco maior devem aparecer em seguida. E apenas no final, nós devemos ter aquelas questões mais complexas, com nível de contextualização mais pesado, com modelos específicos de resolução apenas no final. E o terceiro erro clássico que os alunos cometem quando estão estudando eletricidade e não conseguem compreender o assunto tem muita relação com o primeiro erro. É a falta de estrutura. Campo elétrico é invisível, potencial é intuitivo. Corrente elétrica não é energia andando. Então, se a base conceitual não for sólida, a interpretação do fenômeno não for consistente, o aluno vai abraçar as fórmulas como se fossem âncoras de apoio, mas que não são âncoras de entendimento. Mais uma vez, as fórmulas são importantes, mas elas não são o fim da história. Elas não são o foco, elas são ferramentas para que a gente consiga aprofundar mais. Foi pensando nesse tipo de problema que eu criei o método ATA de aprendizagem. O A significa apropriação. Apropriação das ferramentas fundamentais é o primeiro contato. Nesse momento, tudo deve ser explicado de uma forma que qualquer aluno consiga entender. As ferramentas fundamentais de cada conteúdo precisam ser apresentadas de forma muito clara e objetiva. Por exemplo, o método ATA aplicado à eletricidade. Antes de apresentar o vetor campo elétrico, o aluno precisa entender primeiro o que é interação à distância.
a natureza do campo, a perturbação que as cargas elétricas provocam ao redor delas. Isso é apropriação. O T significa treinamento. Treinamento das ferramentas fundamentais. Treinamento de forma progressiva, escalada. Nada aleatório. O aluno começa acertando e vai sendo desafiado questão após questão, aumentando o nível gradualmente, de maneira que ele percebe a sua própria evolução. O segundo A do método ATA significa aprofundamento. É nesse momento que a gente começa a inserir os modelos híbridos, os modelos mais sofisticados, as questões com mais contexto, interdisciplinaridade. É nessa etapa que o aluno vai construir autoridade. É exatamente com essa lógica que eu estou construindo o curso de eletricidade da Cacto Play. Com ciclos ATA. Cada conteúdo é estrategicamente apresentado com as etapas desse método, com as ferramentas fundamentais da apropriação, com as questões progressivas para o seu treinamento e com a escolha dos modelos mais sofisticados que vão trazer a propriedade e a autoridade que você precisa no aprofundamento. Esse módulo de eletricidade da Cacto Play também traz um planner de estudo, para que você saiba que aula assistir e que atividades você deve realizar, que questões você deve fazer no treinamento e quais desafios você vai encontrar no aprofundamento. Eletricidade não é difícil. Difícil é estudar sem estratégia, de forma desorganizada e sem método.